Olá, amados, graça e paz. Seguindo sempre o ungido de Deus Cristo, o Espírito reto, inabalável, aquele que nos mantém em retidão, em integridade, em sinceridade, temente que é o princípio da sabedoria e desviando do mal, do qual através das atitudes ele conhece entre aqueles que perseveram e aqueles que acabam rejeitando, porque suas atitudes são reprováveis diante do nosso Senhor, do qual só se consegue a boa temperança, sendo o bom sal, através daquele que é ungido de Deus, que nos concede desta unção, da qual ela é válida para prolongar os nossos dias, para que vão bens e longos nessa terra, a própria sabedoria, e para anunciar aqueles que estão rumo à condenação, e assim também para aborrecer toda vã filosofia, toda falsa religiosidade, tudo aquilo que distancia o povo de Deus, ao invés de aproximar, porque muitas são as ciladas inevitáveis, da qual a palavra diz que por conta de falsos ensinamentos acaba recaindo sobre aqueles que assim procedem, aqueles que distanciam o povo de Deus por rejeitar a verdade, da qual aquele que aceita a verdade, há a libertação, a cura, a restauração. Já aquele que segue segundo a mentira, Jesus nos ensina: eu não vim condenar, por esta palavra que eu vos anunciei nos últimos tempos, aquele que não tem a devida obediência, já estáis condenado, uma condenação. Não vim buscar justos, vim buscar pecadores, da qual nós o confessamos como o único e suficiente Salvador de nossas vidas todos os dias, e preparamos aquilo que Ele nos adverte através do Espírito reto e inabalável, do qual nos permite andar nesta retidão. Tudo é possível somente através dele, porque por nós mesmos nada poderia ser possível se não for por aquele que tudo opera e executa. Aonde muitos que não andam segundo esse temor, que é o princípio da sabedoria, seus joelhos são vacilantes, seus pés escorregadios para a maledicência a todo tempo, não consegue demonstrar segundo as atitudes e entendimento de próprios olhos, do qual não se consegue desviar do mal. Somente aqueles que perseveram segundo o Espírito reto e inabalável, daquele que nos direciona, que aplana os caminhos, do qual a palavra nos diz que para alguns seria motivo de tropeço, alguns que não iriam suportar a santa teologia de Cristo, do qual, assim como a língua prova o sabor dos alimentos, alguns que amoldaram os seus ouvidos a si mesmo não iriam suportar quando ouvisse a santa teologia, do qual a fé vem pelo ouvir, mas como seus ouvidos estão obstruídos para ouvir a verdade, da qual a palavra diz que eles sentiriam como cócegas, não iriam suportar, da qual o próprio Jesus disse ali os discípulos que iam ser feitos apóstolos. Ele disse: tenho muitas outras verdades a lhes dizer, mas vós não iriam suportar. Assim como aqueles que estavam na sinagoga de Satanás, ele dizia, quando ele dizia a verdade, eles queriam o apedrejar, do qual ele dizia: por quais destas obras que eu vos tenho feito, que vós quereis me lapidar? E eles diziam: por nenhuma delas, mas porque ele os alegava que ele blasfemava, curando ao sábado, e por ser um homem simples, querendo passar pelo próprio Deus, da qual ele dizia, e ainda alegavam que seu testemunho era falso,
ele dizia: ainda que fale de mim, meu testemunho é verdadeiro, porque ele, a própria verdade, mas ele disse: não busco honra de homens, se assim procedo, nada sou. O Pai o glorificou, do qual ele disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, que me compraz fazei tudo o que ele disser. Assim como ele glorificou ao Pai, fazendo as obras do qual o povo glorificava a Deus, assim como naquela entrada triunfal em Jerusalém, do qual, através daquele animal que ali ele estava, mais uma vez mostrava a eles que eles estavam acometidos de desobedecer a todos os mandamentos, pois não se cumpria segundo a lei de Moisés, do qual aquele animal era produto de cruzamento entre espécies diferentes, aonde na sua lei proibia que assim fizesse, da qual estavam acometidos a obedecer a todos os mandamentos. Assim como os que estão atualmente seguindo a adoração de estátuas, da qual adoram a serpente, assim como aqueles que fazem de doutrinas purificações exteriores, que comem do pão e do vinho, comem para condenação, porque não ceiam dignamente, porque recusam aquilo que podia os santificar e purificar, e a cada dia acumulam iniquidade sobre iniquidade, da qual ele diz: vós sois aqueles que atravessam oceanos e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós, do qual ele diz que a porta lhes foi fechada e estão sendo expulsos, aonde o anjo, dia após dia, assim tem procedido, o anjo do concerto, aquele que está fazendo a purificação do templo, retirando o joio no meio do trigo e ajuntando um povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, num só batismo, o batismo de fogo, que perseveram anunciando o Evangelho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.